Boa tarde, meus amigos. Mais uma vez aqui fazendo um videozinho para tentar ajudá-los numa matéria que eu sei que não cai, ela despenca em concurso. E eu tenho certeza que vai ajudar para muita gente que está fazendo a IEAM, vai fazer o curso de fuzileiro naval, ESA, especialista, que é a matéria verbo. Verbo é a matéria mais extensa dentro da língua portuguesa. E a banca ela é muito astuta no momento de cobrar a matéria verbo. Eu vou, por meio de um breve resumo, por meio de uma mapa mental, trabalhar várias questões aqui com vocês. E, ao final da matéria, a ideia nossa da aula de hoje é que você consiga sair fazendo esse tipo de questão. SMV, ele traz um texto e pede para você colocar o verbo correspondente, ou seja, eu tenho que saber com essa terminação, se eu estou diante de um presente do indicativo, pretérito perfeito, imperfeito. Às vezes ele traz estrutura, destaca o verbo e pede para eu saber identificar. Esse verbo, meu amigo, está em que modo e qual tempo verbal. Esse verbo está no pretérito perfeito, imperfeito, mais que perfeito, está no pretérito imperfeito, modo indicativo. Olha só como caiu essa daqui. Ó. Ele trouxe verbos e pediu para você colocá-los no pretérito imperfeito do indicativo. Então, a ideia é que vocês consigam hoje fazer todos esses tipos de questões. Veja, dentro de verbos, a gente vai falar um pouquinho também sobre acentuação gráfica. Acentuação gráfica. A gente vai falar um pouquinho sobre os verbos do LQVD, a gente vai falar dos acentos diferenciais, a gente vai trabalhar do verbo com relação ao verbo ter e o vir, a diferença do verbo ver, né, no sentido de enxergar. Um dobra a vogal, outro tem um acento diferencial, tudo ligado a verbo. Certinho? Então, essa é a nossa ideia, de a gente trabalhar questões como essa. Olha como a questão caiu no ano passado para o Corpo de Fuzileiro Naval. Ele destacou os verbos. Ó. E pediu para identificar. O verbo está no futuro do subjuntivo, futuro do presente indicativo, pretérito perfeito indicativo, pretérito imperfeito. Então, este tipo de questão, muitos alunos consideram difícil. E eu vou mostrar para vocês que não vou dizer que vocês não vai eximir a responsabilidade de conjugar os verbos. Isso aí é igual a tia da escola, não tem como escapar. Mas eu vou mostrar que existem caminhos fáceis para resolver esse tipo de questão. Então, nós vamos abordar hoje as formas que as bancas cobram, aqui as mais cobram com relação a tempo e modo verbal. Mas antes disso, eu queria me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou José Mário, professor de língua portuguesa, concurseiro de carteirinha, já estou nessa batida de concurso público já faz muito tempo e graças ao concurso público eu consegui mudar de vida, adquirir minha estabilidade e eu consigo hoje, como professor, trabalhar o aluno não só a matéria didática, mas ensinar o aluno a estudar. Então eu ensino o aluno a montar ciclo de estudo, mapa mental, flashcard, estudar por provas anteriores, simulados, montar um ciclo de estudo. Então, eu colaboro porque eu já passei por isso. Ainda faço concurso público. Mas quero mostrar para vocês que, vou passar aqui para vocês mostrar um pouco para vocês, que o concurso público, ele muda vidas. Então, eu já estou nessa batida já faz um bom tempo. Que sou eu, ó. Comecei no Exército Brasileiro, no 17 de AC. E depois do alistamento eu vi que eu me identifiquei com o militarismo. E por meio do Exército, eu comecei a trilhar meu caminho por meio do estudo. Fiz ciclos de estudos, vi coisas que davam certo ser aplicadas, outras não. E com essa experiência eu tento direcionar o aluno. Hoje eu faço parte da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte, mas eu também passei no concurso de aprendiz marinho da Marinha do Brasil. Eu fui da Escola de Aprendiz Marinho de Recife, EAMP, porque eu estou aqui, ó, lá no cantinho. Passei 7 anos, ainda servi na base naval de Aratu, servi na Bahia, servi em Belém do Pará, ainda fui cursar cabo lá na EAMP, no CIAA.
E hoje eu sou sargento da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Mas, fora esses concursos, eu já passei em 2 guardas municipais, passei em vários concursos na área da educação. Hoje eu sou formado em letras, pedagogia, tenho 2 pós-graduações. E, por meio do concurso público, eu consegui me qualificar. Hoje eu trabalho com armamento e tive a oportunidade de fazer vários cursos pela instituição. E trabalho hoje de forma tranquila com o aluno, né? O aluno dando trabalho. Mas consegui, nesse pouco intervalo de tempo, na plataforma online, estou começando, estou enveredando. Mas na fase presencial, eu já estou faz um tempinho. Então, quem puder acompanhar o nosso trabalho no ciclo de aprovação ou no meu Instagram oficial. Sempre estou colocando dicas, falando dos concursos que estão prestes a abrir, né? Principalmente no estado do Rio Grande do Norte. Então, eu falo para vocês, o estudo muda. Não estou querendo aqui me destacar em nenhum momento. Não é esse o propósito. Só estou querendo mostrar para vocês, se deu certo para mim, dá certo para todo mundo, né? Minha mãe era empregada doméstica, era do lar, e eu não sabia nada sobre concurso público. Depois que eu entrei no Exército, e também eu tenho um irmão também que é concurseiro, a gente começou a entender que para mudar de vida, eu teria que sentar a bunda na cadeira e estudar. Mas aí vem a dica do nosso excelentíssimo William Douglas. Não é só estudar, é estudar com técnica. Não é só tempo de estudo, é o estudo com qualidade. Então você tem que utilizar vários mecanismos para que você consiga acelerar o processo. Então eu faço com os garotos aula linear, né, horizontal, mas chega um ponto que eu faço com eles o estudo reverso. Eu vejo a matéria por meio das questões. Então eu ensino para eles o que é um flashcard. Então ajuda o aluno a memorizar e resgatar a informação. Então, às vezes eu trago uma perguntinha, do outro lado eu colocar uma resposta, um resumozinho da matéria. Isso aqui foi de quê? Pergunta. Assinale a alternativa incorreta quanto à situação gráfica de tongos abertos tônicos. E assim por diante. Outra também que eu sou fã incondicional, você já deve estar vendo aqui, mapa mental. Eu tenho coletâneazinha de mapa mentais que eu costumo fazer. Então, todas as matérias que eu coloco de forma horizontal, eu tento abreviá-las por meio de mapa mental. Então, aqui o mapa mental tem de tudo. Aqui. Todos os mapas mentais eu tenho. E eu faço a resumo do mapa mental e porrada nas questões. É assim, é a escadinha de sucesso. É o fácil que dá certo. Então, quem não me conhece mais uma vez, José Mário, puder me acompanhar e vamos agora o que interessa, né? Vamos trabalhar. Primeira missão de vocês, gente, quando eu falo verbos, quando eu falo sobre verbos, é você identificar que quando eu falo de verbos, eu tenho os modos e os tempos verbais. Quando eu falo que o verbo está no seu modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Então, quando o verbo se encontra no modo indicativo, às vezes só isso já mata uma questão. Ele indica certeza. Quando eu estou no modo subjuntivo, eu indico hipótese. Eu indico incerteza. E quando eu estou no imperativo, eu indico ordem. Mas não é só ordem não, viu? É um conselho. Eu também posso trabalhar. Um pedido. Para quem está vendo a matéria pela primeira vez, já estou pagando uma missão. A primeira missão é esta. Qual é? Saber que o verbo ele se divide em modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Isso são os modos verbais. Beleza, Maria? Até aí tá safo. Qual é a segunda missão? A segunda missão é esta. Saber que, por exemplo, que o modo indicativo, eu tenho os tempos verbais. Eu tenho o presente indicativo, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Isso nós chamamos de tempos verbais, ligados ao modo indicativo. Essa é a primeira missão de vocês.
identificar o modo indicativo, aquele que indica certeza, e identificar os tempos verbais, beleza. E o modo subjuntivo. O modo subjuntivo, no tempo simples, nós temos o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. E no imperativo, aquele que eu vou trabalhar a ordem, pedido ou um conselho, eu tenho o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Gente, para trabalhar o bizu que eu vou passar para vocês, a primeira missão é essa. Quando a questão chega, ela chega assim na cara e fala assim, ó, esse verbo aqui se encontra em qual tempo e modo verbal? Identifica o verbo e coloca o verbo no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Então, como é que eu vou trabalhar o modo subjuntivo se eu não sei que ele faz parte para quem é quem? Então, eu tenho que saber todas as estruturas para a gente começar a brincadeira. Então, tá aqui o mapinha mental do modo verbal. Os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. E os tempos verbais são esses destacados para vocês. É simples mesmo assim, é você pegar o papel e começar a treinar. Então, quando eu estou no modo indicativo, eu tenho que lembrar que eu tenho tempos verbais. Eu tenho presente. É uma espécie de linha do tempo, né? Você vai observar o texto e vai observar. E vai verificar se a ação está acontecendo agora, se ela já aconteceu, se ela ainda vai acontecer. Lembrar que no modo indicativo nós temos o pretérito. O pretérito é passado. A primeira missão é saber que se o texto, a intenção é indicar passado. E no passado nós temos três, que a gente vai falar que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. Essa é a sua missão. E saber que também temos o futuro. Só que no futuro nós temos dois. Ou o futuro do presente, ou o futuro do pretérito. Essa é a missão. Beleza? No dia, quando nós estudamos essa matéria na escola, pelo menos para mim, foi puxado. Porque a professora fazia o seguinte: ela jogava um verbo e falava, olha, pega esse verbo e conjugue em todos os tempos e modos verbais. Então ele pegava o verbo e começava, jogava vários verbos. E você não tinha um direcionamento, eu ficava doido. Eu, caramba, como é que. Ela não tinha didática naquela época necessária para mostrar um norteador. E é isso que eu vou fazer para vocês aqui, por meio do mapa mental. Vou mostrar para vocês que ninguém vai ficar isento de fazer a conjugação dos verbos. Até porque, ao final do nosso material, nós vamos falar um pouquinho sobre os verbos defectivos e anômalos. Defectivos e anômalos. E tem sempre pegadinha com relação a esse tipo de verbos. Mas, eu estou falando, não vai isentar você de fazer a conjugação verbal. Mas eu vou mostrar para vocês que é menos sofrido. Existem caminhos que são mais tranquilos. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês. Então, a professora colocava assim na lata. Identifica, pega o verbo amar. Conjuga no presente, no pretérito perfeito, no pretérito perfeito. Era para matar qualquer um. Naquele tempo já gostava muito de estudar. E no modo subjuntivo, no presente, no pretérito perfeito e no futuro. E no afirmativo, afirmativo, no imperativo afirmativo, no imperativo negativo. Agora é a grande sacada, gente. Vou mostrar para vocês aqui que não necessariamente precisa ser tão sofrido. Vou mostrar aqui que a gente pode pegar o bizu. Toda vez que eu estou no modo indicativo, vocês já aprenderam aquele que indica certeza, uma ação. Quando eu quero colocar o verbo no presente do indicativo, aqui é o bizu, eu vou colocar a estrutura todos os dias. Então, quando eu falo assim, ó, todos os dias eu coloco o verbo, eu conjugar o verbo no presente do indicativo. Então, todos os dias eu falo, todos os dias eu bebo, todos os dias eu ando. Então, quando eu quero colocar o verbo no presente indicativo, eu vou colocar a expressão todos os dias. Beleza. E quando eu quiser colocar o verbo no pretérito perfeito do modo indicativo, aquele que indica certeza, eu vou colocar o advérbio que indica passado, ontem. Então, ontem eu falei, ontem eu bebi, ontem eu andei. Acreditem, viu, gente, que esse bizu salva várias questões. Vocês vão perceber quando nós chegarmos na bateria de questões. Outra que ela não cai, viu, gente?
aqui despenca. Para as meninas aí faz um coração, para os meninos façam aí uma caveira. Eu não sei desenhar uma caveira. Aqui, uma caveira, não sei. Isso aqui despenca. É o pretérito imperfeito. É aquele passado inacabado, né? Que não foi concluído. Da ideia que aquela ação aconteceu mais de uma vez. Para identificar o pretérito perfeito, eu não tenho termos que colaboram comigo. Só que existe agora a terminação. A terminação, ele vai falar para mim quais são, se esse verbo está no pretérito perfeito. Qual é a terminação? O var e o ia. Então, quando eu falo andava, andava, ele se encontra no pretérito imperfeito do modo indicativo. Bebia, pretérito imperfeito do modo indicativo. Andava, pretérito. Corria, pretérito imperfeito do modo indicativo. Por que eu falo que o pretérito imperfeito ele cai com bastante incidência? Porque nós também temos os verbos irregulares. Eu tenho que saber que quando eu tiver com esses verbos aqui, ó, com essas terminações, era, tinha, punha, vinha e queria, eu também estou no pretérito imperfeito. Aqui é o verbo ser, aqui é o verbo ter, aqui é o verbo por, aqui é o verbo vir e aqui é o verbo querer. Então, esse é o treinamento que vocês têm que fazer. Então, quando eu me encontro no pretérito imperfeito do indicativo, quando eu estou no pretérito imperfeito, eu vou treinar. Ah, quer dizer que quando eu estou no pretérito imperfeito do modo indicativo, eles vão terminar em vá ou ia. Ou com as terminações era, tinha, punha, vinha e queria. Gente, vocês já vão começar só com essa aula a matar uma porrada de questões. Continuemos. Beleza. E também dá para identificar o pretérito mais que perfeito. É aquele passado do passado. É o passado mais distante. Muitas das vezes ele vai vir junto com o pretérito perfeito. Mas ele é o passado mais distante. O passado mais distante. Como é que eu faço para identificar o pretérito mais que perfeito? A terminação colabora comigo, orar. Então, para saber se o verbo está no pretérito mais que perfeito no modo indicativo, a terminação dele é orar. Falara, bebera, andara. Isso aqui é o tempo simples. Daqui a pouco eu vou entrar nessa seara aqui. Ó. Mas, por enquanto, saibam que eu também tenho outro pretérito mais que perfeito. Quando eu tenho uma locução verbal. Uma locução verbal. Mário, o que danado é locução verbal? É quando eu tenho o verbo auxiliar mais o verbo principal, na sua forma de particípio, gerúndio ou infinitivo. Quando eu tenho locução verbal e o verbo auxiliar for o ter ou haver, e o verbo principal estiver no particípio, eu vou estar no tempo composto. A gente vai falar dele daqui a pouco. Mas o que eu quero mostrar para você é o seguinte: se o verbo auxiliar for o tinha ou havia, eu estarei no pretérito mais que perfeito. Só que vai ser composto. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, fique esperto nesse sentido aqui. Ó. Para identificar o pretérito mais perfeito, termina em irá ou termina em tinha, quando eu falasse assim para você. Ó. Tinha falado. Mário, a gente não viu agora que tinha e pretérito perfeito? Verdade, mas aqui a gente está no tempo composto. Esse tinha aqui vai levar o verbo para o pretérito mais que perfeito. Mas daqui a pouco eu vou falar, senão vai bagunçar a cabeça de vocês agora. Beleza. Falta faz um quadro, mas faz parte. Outro tempo verbal do modo indicativo, o futuro presente. Esse aqui é mais fácil, né? Falarei, falarás, olha o acento aqui, o acento agudo, o oxítono, né? Falarão, falará. E eu também tenho a conjugação do futuro do pretérito. O futuro do pretérito a gente chama isso aqui de Maria. Por quê? A terminação dele colabora comigo, a Uria. Então, eu falaria, eu jogaria, né? Eu falaria, tu falarias, ele falaria, eu jogaria,
eu beberia, e assim por diante. Isso aqui, gente, a gente finaliza o tempo, o modo indicativo. O modo indicativo é dessa forma. Beleza. Mas eu também tenho como matar o modo subjuntivo. Aquele que indica, que vocês anotaram, hipótese, possibilidade, incerteza. No tempo simples, né, a gente também vai observar que também temos o tempo composto do subjuntivo. Mas no presente do subjuntivo, o que, que eu vou ter aqui? Para o verbo estar no modo subjuntivo, eu preciso de uma conjunção. Eu preciso de um conectivo para auxiliar na conjugação. Outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, quem já é concurseiro, é que o modo subjuntivo ele é o modo verbal das orações subordinadas. Você vai encontrar muito modo subjuntivo nas orações adjetivas, nas adverbiais, nas substantivas. Beleza. Mas como é que eu faço para identificar o presente do indicativo? O presente do subjuntivo? Eu vou precisar do quê? Então, quando eu colocar o quê? E o verbo também, ele vai ficar sempre terminando com a vogal E ou A. Então, quando eu falo assim, ó, que eu fale, que eu ande, que eu venda, que eu beba, também você pode colocar essa palavra aqui, ó, o talvez. Talvez eu jogue, talvez eu beba. Então, para eu colocar o verbo no presente do subjuntivo, eu preciso de uma conjunção. E eu, para colaborar comigo, para colaborar, ou vai ser o quê? Pode ser outros, mas para eu identificar o modo, você vai fazer isso aqui todas as vezes. O que e o tal vez. Então, essa é a terminação que colabora comigo com o presente subjuntivo. E o pretérito imperfeito modo subjuntivo, não vou nem falar, viu, gente? Ele cai não, ele despenca em prova. O pretérito imperfeito, ele colabora comigo porque vai ser o se, a conjunção, e a terminação SSE. Essa terminação vai levar você para o pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Se eu falasse, se eu andasse, se eu vendesse, se eu bebesse, se eu interviesse, se eu propusesse, e assim por diante. Saiba que essas terminações, junto com as conjunções, eu vou me encontrar no pretérito imperfeito do modo subjuntivo. E o futuro? O futuro eu preciso também de um conectivo, eu preciso de uma conjunção. E ela vai terminar em R. A gente vai ver, nós podemos daqui a pouco adiantar, que eu não posso confundir o infinitivo, ele é diferente do futuro do subjuntivo, por causa da terminação. Para ser futuro subjuntivo, eu preciso de conjunção. Então, quando eu falar, quando eu andar, quando eu vender, quando eu beber. Se você observar o verbo, por exemplo, o verbo só, solo ou com preposição, provavelmente ele vai estar na sua forma de infinitivo. Muitas das vezes ele está na locução verbal, na situação de verbo principal. Mas o futuro do subjuntivo eu preciso de ter conjunção. Pronto, pessoal. Isso aqui, vocês vão perceber quando nós chegarmos nas questões, vai colaborar muito, muito mesmo com vocês. Vai matar questões que muitos acham uma questão difícil. E vocês vão perceber que depois que a gente treinar as questões, não é tão difícil assim. Outra coisa também que eu vou passar para vocês, vou passar aqui, ó, principalmente para quem vai fazer EAN, EAN não, quem vai fazer especialista. Porque a especialista é uma banca do mal, né? Ela é uma banca do mal. Porque, às vezes, não adianta, não vai ser suficiente saber que o imperativo indica ordem, pedido ou conselho. Às vezes, só isso não adianta. Ele pede para você conjugar o imperativo negativo e o imperativo afirmativo. E eu tenho que saber. Quando eu vou fazer a conjugação do imperativo negativo e o imperativo afirmativo, eu preciso de outros tempos e modos verbais. Para fazer, para treinar, montar os tempos do imperativo negativo e do afirmativo, eu preciso
do presente do indicativo e do pretérito e do presente do subjuntivo. Então, para montar o imperativo negativo e o imperativo afirmativo, eu preciso, então já tem que ter decorado, decora para depois aprender, o presente indicativo e o presente subjuntivo. Vou mostrar para vocês na prática aqui como é que faz. Primeira coisa, quando eu me encontro no imperativo negativo e afirmativo, eu não tenho a primeira pessoa, não tenho eu. Eu não posso dar uma ordem, um pedido, um conselho para mim mesmo. Só se for para o seu amigo imaginário. Então, lembrando que aqui eu tenho eu, o tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas, né? Pronomes pessoais do caso reto, que colaboram com a conjugação, que a gente também já sabe que, além de colaborar com a conjugação, os pronomes pessoais do caso reto exercem a função em regra de quê? De sujeito. Então, olha só, vou começar com o mais fácil, o imperativo negativo. Como é que eu faço o imperativo negativo, Mário? Eu já sei que eu não tenho a primeira pessoa. Gente, o imperativo negativo é a mesma coisa do presente do subjuntivo. Olha só. A escrita é igual. O imperativo, aquele que coloca não, negativo, é a mesma conjugação do presente do subjuntivo. Beleza, e como é que eu faço, Mário, para eu não confundir? Lembre-se que o presente do subjuntivo, vocês anotaram aqui nessa bagunça, caramba, que bagunça, nessa bagunça aqui, que o presente do subjuntivo eu preciso de uma conjunção. Que eu fale, que eu ande, talvez eu venda, talvez eu beba. Já no imperativo negativo, eu não vou ter a conjunção. Então, essa vai ser a diferença. E dizer que o tom da voz, né? O tom aqui é de uma ordem, de um perito ou de um conselho. Beleza, aqui foi tranquilo. Mas sabe o que cai? O que cai é esse danado aqui, o imperativo afirmativo. É esse que cai. Por quê? Porque quando eu me encontro, vou mudar até a canetinha aqui. Quando eu encontro o tu e o voz, o tu e o voz, eles vão vir lá do presente do indicativo. Então, para eu identificar o tu no imperativo afirmativo, vai ser o mesmo tu do presente indicativo. A diferença é o que, Mário? É que eu vou suplantar o S. Então, aqui o tu e no presente indicativo, né? Todos os dias eu vejo, todo dia tu vês, todos os dias ele vê, todos os dias nós vemos, todos os dias vós vedes e todos os dias eles vêm. E quando eu estou no imperativo afirmativo, quando é o tu, eu vou suplantar o S. Ver você. Beleza? E depois, Mário, qual é a pane? A pane é que a terceira pessoa é igual à terceira pessoa do presente subjuntivo. A primeira do plural é a mesma pessoa do presente do subjuntivo. Quando eu chegar no vós, é a mesma coisa do presente do indicativo. Só vou suplantar o S. Gente, aí, quando a panca cobra, já vi algumas questões da IA trazendo esta conjugação aqui. E quando vem a terceira pessoa do plural, não tem para onde correr. Ela é a mesma do presente do subjuntivo. Vejam. Então, viu aí qual é a dor de cabeça? Eu trouxe, pessoal, porque esse tipo de questão, às vezes você está num nível tão legal, ou a questão que você precisa para entrar nas vagas, ou aquela questão que você precisa para gabaritar. Então, tem que saber desenrolar a tabelinha da conjugação do imperativo negativo e o imperativo afirmativo. Ou seja, quando eu estou, depois você dá uma pausa para anotar, quando eu me encontro no imperativo negativo, eu só vou acrescentar aqui o não. E ela é a mesma conjugação do presente do subjuntivo. É uma bagunça. E quando eu estou no imperativo afirmativo, qual é a diferença que eu tenho que ver? O tu e o vós, que ele vem lá do presente do indicativo. E eu vou ter que suplantar o S. E os demais? Ele vai ser a mesma coisa do presente do subjuntivo.
Lembre-se que no imperativo negativo não tem a primeira pessoa e nem o imperativo afirmativo. Cansativo isso aqui. Mas se eu estou com a ideia de passar no concurso público, se eu estou com a ideia de gabaritar, estou falando para você que isso cai em prova. Então, eu aviso anotar. Às vezes, só decorar que dá a ideia de ordem, pedido, conselho, às vezes, não são todas as questões que você vai conseguir matar. E vamos continuar. Veja só essa questãozinha aqui, que ele pede imperativo. Ele fala o seguinte, ó. Nas dicas anteriores, as formas verbais no imperativo desconfie e redobre indicam ordem, incentivo, exigência, repressão e conselho. Percebe aqui, ó, indica ordem e indica conselho. Então, eu tenho que ficar esperto com isso. Quando eu falo de um imperativo, eu tenho que entender a subjetividade da questão. Por exemplo, se eu estou com meu filho, né? Estou falando com o Miguel. Falo, Miguel, vai lavar os pratos. Isso aqui é uma ordem pedida um conselho. Se é grau de familiaridade, né? Sou pai, então é uma ordem. Agora, se eu chego próximo a um aluno e falo, olha, aluno, estude, vírgula, pois isso vai mudar a sua vida. Eu não estou necessariamente dando uma ordem, porque eu não tenho nem esse poder de dar. Eu estou dando o quê? Um conselho, eu estou fazendo um pedido. Então, eu tenho que entender mais ou menos essa situação. É o que a questão está cobrando. A questão, ela pegou um fragmento de um jornal e ele está falando um pouquinho. Ó, na intenção de identificar notícias falsas, foram dadas várias dicas de como reconhecê-las. A primeira delas dizia o seguinte: notícias falsas frequentemente apresentam manchetes apelativas em letras maiúsculas, com ponto de exclamação. Se a afirmação chocante da manchete parecem inacreditáveis, aí é o que? Desconfie. Eu vou dizer que isso aqui é uma ordem? Não. Vou dizer que isso aqui é o quê? Um conselho. E aí ele vai além. Ó. Uma dica sobre notícias falsas dizia: muitos sites de notícias falsas contêm erros ortográficos. E apresentam lá estranhos. Recobre a atenção na leitura se perceber os sinais. Ele está dizendo que aqui, ó, redobre a atenção. Esse redobre está no imperativo. Mas eu posso dizer que esse redobre é uma ordem? Não, também é o quê? Um conselho. Esse tipo de questões, às vezes, quando nós nos deparamos pela primeira vez, cria um pouco de dúvida. Basta você fazer a primeira questão que você consegue agora interpretar. Não é uma ordem. Se fosse no quartel, o sargento falando com o soldado, né? O sargento falando com o soldado, aí sim era uma ordem. Agora é uma ordem, imperativo. Mas dentro de um contexto como esse, principalmente jornalístico, não tem para onde correr. É um conselho ou um pedido. Tranquilo aqui? Agora a gente vai treinar, pessoal. Vamos treinar o bizuzinho que vocês anotaram há pouco. Treinar e treinar. Eu trouxe uma bateria de questões. Mas lembrando, quando eu estou no modo indicativo, eu estou falando de modo verbal. Lembre-se que no modo verbal eu tenho o presente, tenho três tipos de pretéritos, de passado, e eu tenho o futuro. E os bizus que eu falei para vocês, para identificá-los. Agora, vamos começar a brincadeira aqui. Quando eu falo, eu queria uma casa de praia. Aí eu pergunto a você, concurseiro, eu queria. O verbo destacado encontra-se em qual tempo e qual modo verbal? Quando eu falo queria, Mário, eu peguei aquele bizuzinho. É o conhecido pretérito imperfeito, né? É aquele pretérito imperfeito que termina em vá ou termina em ia. Só que lá você também falou que tem os verbos irregulares, né? Que é o era, tinha, punha, vinha e queria. Pronto. Decorou, matou a questão. O queria, ele está aqui, ó. Muita gente boa, gente. Muita gente burra cai nessa pegadinha. Por quê?
ele observa o queria e vê Maria. Aí fala, ah, rapaz, esse verbo aí está no futuro pretérito. Não é. Queria é o pretérito imperfeito. O futuro do pretérito é o quereria. Quereria. Isso aqui é o futuro do pretérito. Queria, ele está no pretérito imperfeito de que modo? Indicativo. Só isso para ser feliz. Então, o verbo se encontra no pretérito imperfeito do modo indicativo. Enquanto punha era tinha, punha, vinha, queria, né? Então a gente já sabe que esse punha está no pretérito imperfeito. E o modo indicativo. É necessário que se ponha o motor em movimento. Isso aqui, pessoal, fica esperto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu amplio aqui. Pronto. Tá. Olha só, é necessário que ponha o motor em movimento. Lembra que eu falei para vocês que o modo subjuntivo é o modo verbal em regra das orações subordinadas? Ó, é necessário isso. Esse que é uma conjunção integrante. Conjunção integrante é aquela, né? Que não tem função sintática. Ela só serve para ligar as orações. E aqui eu tenho o verbo de ligação, tenho o predicativo do sujeito, está faltando quem? O sujeito. Ou seja, eu estou diante de uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Ou também chamada de sujeito oracional. Beleza, Mário, mas isso aqui não é o momento agora não. O que eu quero mostrar para você é que este verbo aqui está com o conectivo, está com a conjunção. Este verbo está levando a conjugação para o presente do modo subjuntivo. Subjuntivo. Que eu, que eu veja, que eu ponha, talvez ele ponha. Então aqui eu estou no presente. Só que é o presente do subjuntivo. Ele puser o motor em movimento. Qual a terminação oral? Então eu estou no pretérito mais que perfeito. E o modo? Indicativo. Ele põe o motor em movimento. Todos os dias ele põe. Todos os dias. Todos os dias ele põe. Então eu estou aqui no presente. Só que agora é o presente do indicativo. A marca, né? Olha só, aqui o presente do subjuntivo e aqui o presente do indicativo. Amanhã os deputados mostrarão. Mostrarão, ele está em quê? No futuro. Mas qual futuro? Futuro do presente. De modo. Qual modo? Indicativo. Eu ganhei um lindo anel do meu pai. Veja, ele ganhou, é passado. Claro, isso aqui é passado. Beleza. Agora, qual passado? É o pretérito perfeito, imperfeito ou mais que perfeito? Ah, é aquele que eu coloco ontem, né? Ontem eu ganhei. Então, é o pretérito perfeito do modo indicativo. Simples assim. Uma água. Viu que colabora bastante os bisuzinhos? Questão que cai direto. Quem vai fazer SMV agora, tanto oficial como para nível médio, tenha certeza, vai estar lá, no mínimo, 2 questões sobre tempo e modo verbal. Lembrando só os bons aqui, viu? Quem conhece aqui é o bizu, Abrolhos, só os bons. Navio de madeira, homens de ferro. Ele na base naval de Aratu, no querido Cebolinha, Rio Varredor, onde a fragata esteve, onde a fragata foi, nós estivemos. Então, vamos treinar, né? Vamos continuar o treino. Eu ganharei o lindo anel do meu pai. Ganharei indica futuro, né? Mas que futuro? Futuro do presente do modo indicativo. Eu ganharia, agora aqui é nosso querido Maria. Então ele é futuro, né, Maria? É futuro, mas é futuro do
pretérito do modo indicativo. Todos os dias eu ganhava do meu irmão um dominó. Ganhava. O vaía era tinha, punha, vinha e queria. Pretérito imperfeito e o modo é o indicativo. Quando cheguei à estação, o trem já partira. Perfeito, exemplo aqui, ó. Correlação verbal, o nome dela. Aqui ele está no pretérito mais que perfeito, do modo indicativo. Mas lembra que eu falei? Tem algumas questões que cobram o conceito, o sentido. Mas percebe que aqui é uma correlação verbal. Ó. Eu tenho o pretérito mais que perfeito e eu tenho o verbo cheguei. Ontem eu cheguei. Aqui é o pretérito perfeito. Por isso que nós falamos que o pretérito mais que perfeito, ele é o passado mais distante. Porque eu pergunto o seguinte para você: o que aconteceu primeiro? Ele chegou ou o trem partiu? Ah, mas se eu olhar direitinho, eu vou dizer o seguinte: quando eu cheguei, o trem partiu. Então, o trem partiu e eu cheguei depois. Perfeito. Por isso que a gente fala que é o passado mais distante. É o passado passado. Aqui, essa matéria a gente chama de correlação verbal. Pretérito mais que perfeito. Aí também tem que ficar esperto com o tempo composto. Se tiver assim, havia partido. Havia partido, por mais que seja o verbo haver, eu estou no tempo composto. Também aqui é pretérito, mas que perfeito. Só que daqui a pouco eu vou trazer um mapinha mental legal para vocês a respeito do tempo composto. Ele decidiu a vida com a aprovação. Decidiu. Ontem ele decidiu. Pretérito perfeito, do modo indicativo. As crianças estavam ao VAR. Pretérito imperfeito, do modo indicativo. Os funcionários vendiam os produtos promocionais. Olha aqui, ó, por mais que ele esteja conjugado na terceira pessoa do plural, mas eu consigo ver aqui, ó, o ia. Então ele também é o pretérito imperfeito do modo indicativo. Talvez nós façamos os deveres do curso. E olha só o talvez aqui de forma bem destacada. Talvez ou o que, né? Vai levar o verbo para qual estrutura? O presente. Mas é o presente do subjuntivo, aquele que indica a incerteza. Por que, que é incerteza? Porque eu não falo que talvez façamos, eu não tenho certeza que essa ação vai acontecer, de fato, né? Fizemos o treinozinho de fixação, vamos para as questõezinhas aqui. Questão da EAN, não, essa aqui foi do SMV, eu acho. Tendo em vista o contexto dos fatos narrados, assinale a opção cuja indicação do tempo e do modo verbais corresponde à forma verbal destacada. Então, ó, cuja indicação, ó, o pronome relativo, cuja indicação, o tempo e o modo verbais correspondem à forma verbal destacada. Então, ele destacou o verbo, aqui é do SMV, e quer saber se o modo e o tempo estão corretos. Vamos trabalhar. Seria fulminado. Opa, é o verbo ser, mas o verbo no particípio. Aqui não é tempo composto, viu, gente? Não confundir. O verbo composto é o verbo ter, mas o verbo haver. Se está é outra coisa. Se está, a gente vai ver, é outra coisa. Então eu vou observar. Quem é que vai, numa locução verbal, Mário, quem vai me dizer quem é o tempo, o modo, a flexão? Vai ser sempre quem vai me dar essa informação é o verbo auxiliar. Seria. Aqui é o famoso Maria. Ele é o futuro. Realmente ele é o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Mas ele é do subjuntivo? Não, ele é do indicativo. Então aqui a gente já corta. Ele vem ao tombar, ao tombar, não ferir a ninguém, não partira uma telha, nem se assustaram. Pessoal, aqui a banca, aqui acho que foi para oficial. A banca, os gramáticos que utilizam para fazer a prova do SMV, da Marinha,
na sua plenitude, né? Segala, Celso Cunha e Bechara. Aqui a gente tem que ficar esperto, porque eu poderia falar o seguinte: ele está dizendo que esse termo destacado é o pretérito mais que perfeito indicativo. Só que eu tenho que ficar esperto o seguinte: essa terminação também é uma terminação de que tempo? Do pretérito perfeito, do indicativo. Olha só o que eu trouxe para você. Essa alternativa está aqui. Ó. Eu tenho no pretérito mais que perfeito, eles assustaram, na terceira pessoa do plural, mas eu também tenho o pretérito perfeito, ó, eles assustaram. Então tem que ficar esperto, viu? Olha para onde é que ele trouxe a questão. Por que, que eu sei então, Mário? Por que, que vai ser pretérito mais perfeito e não pretérito perfeito? Questão de convenção mesmo. De convenção. Aqui eu coloquei já o gabarito. Ó. Porque na oração, no período, ele colocou a maioria dos verbos estão no pretérito mais perfeito. Ó. Ferira, partira. Então, partindo do pressuposto que ele utilizou todos os verbos no pretérito mais perfeito, esse cara também é pretérito mais perfeito. Só que eu costumo falar para os alunos, eu não marco a correta. Eu vou eliminando as erradas. Eu marquei aqui só porque já está o obituário aqui. Eu vou observar as outras. Ó. Quando ele fala assim, conquistava a eterna juventude, se fosse limpo de coração. Pretérito imperfeito do modo indicativo. Pretérito imperfeito, não, né? A gente já sabe que o SSE, ele é um pretérito, ele é um passado, ele é um pretérito. Mas é um pretérito o quê? Imperfeito do subjuntivo. É aquela terminação do S mais o SSE. Então, o pretérito imperfeito, mas não é do indicativo, é do subjuntivo. Quando ele fala aqui, ó, tinha, aí fala que é pretérito perfeito do indicativo. A gente já sabe, né, que era, tinha, punha, vinha e queria. Esses verbos irregulares vão levar o verbo para o pretérito imperfeito. Então, não é pretérito perfeito, ele é imperfeito. E depois ele tinha aqui, ó, tinha assimilado. Ah, Mari, foi isso que eu falei. A questão ela não veio pesada, não. Ela poderia ter vindo mais pesada. Porque ele trouxe o tempo composto. O tempo composto, ele é o verbo ter mais haver, ou haver, né? Mais o verbo no particípio. Só dei um crédito aí por causa da letra, viu, gente? Eu estou aqui no tablet sofrido, não estou na sala de aula, é complicado. Mas esse aqui é um tempo composto, ó. Tinha e o verbo, e o verbo aqui, ó, se encontra no particípio regular, terminado em ado ou terminado em ido. Esse pretérito imperfeito leva a locução verbal para o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Então, por eliminação, só sobraria quem? Saber. Questãozinha boa, né? É do SMV para oficial. Hoje o SMV, a gente, quem está acompanhando, quem vai fazer SMV, eu estou com a turma da SMV montada, não tem mais as específicas, só cai português. São 40 questões de português. Na maioria, só gramática, interpretação muito pouca. Então, eu estou fazendo resolução de provas do SMV. E saber, o aluno que está estudando, já sabe que essa questão vai estar lá. Identificar tempo e modo verbal. São 40 questões, não tem para onde correr. Continuemos. Amante da língua portuguesa. Pô, acabou aqui. Então fiquem espertos, porque o pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito, a terceira pessoa do plural é conjugada da mesma forma. E lembre-se que o pretérito mais que perfeito não foi o caso da questão que nós comentamos, mas ele é um passado do passado, é o passado mais distante.
E eu vou trabalhar um pouquinho com vocês com relação ao tempo composto. A ideia aqui, gente, é que nós consigamos matar questões. Então, a gente tem que aumentar um pouquinho o nível. O que é tempo composto? Mas, na verdade, já estou falando para vocês a todo momento. Né? O tempo composto, primeiro eu tenho que entender o que é uma locução verbal. Locução verbal. O vídeo vai ficar longo, mas eu acredito que é um ganho estratosférico numa matéria que você sabe que vai cair. Locução verbal é quando o seu primeiro verbo é o chamado verbo auxiliar. E o seu segundo verbo pode ser pode ser três, quatro, mas o que você vai encontrar são dois verbos. E o último verbo, a gente chama de verbo principal. Esse verbo principal ele vai estar na sua forma de infinitivo, ou ele vai estar na sua forma de gerúndio, ou ele vai estar na sua forma nominal de particípio. Isso aqui é uma locução verbal. Infinitivo terminado em AR, R, IR, né? Aqui também o verbo poer, né? O verbo pôr. Gerúndio terminado em NDO. E o particípio, nós temos dois tipos de particípio. O particípio regular e o particípio irregular. O particípio regular, ele é feito com o verbo auxiliar, o verbo ter e haver. Esse é o tempo composto. E vai trazer, em regra, o verbo principal no particípio regular, que é assim, ó. Tinha, o pessoal acha que está errado, né? Eu já fui até chamado a atenção uma vez. Tinha imprimido o documento. Pô, tá errado, Maria, é impresso. Não. Aí, para explicar isso aqui, foi um sofrimento. E o verbo irregular, a terminação dele, por mais que seja o verbo, ele foge da finalidade do ido e do ada. É quando eu falasse assim, ó, ele é feito com o verbo ser, estar. Aqui é a voz passiva, né? Na maioria das vezes. Então, eu posso falar assim, ele, o documento está impresso. Isso aqui é um particípio. Aqui é uma locução verbal e o particípio é irregular. É o ser estar. Beleza? Pronto. A brincadeira começa por aqui. Agora eu vou apagar. Vou apagar. Eu dei um pause aqui, pessoal, para apagar, para não ficar cansativo para vocês. Então, depois que eu entendi o que é locução verbal, o que é tempo composto? É quando o verbo auxiliar for o verbo ter ou for o verbo haver. E o verbo principal tem que ser um particípio. Pode ser particípio regular e irregular. Porque tem particípio que só tem um, ou tem um particípio que a gente chama de abundante, tem os dois. Mas aqui é tempo composto. É o verbo ter e haver, mais o verbo principal na sua forma de particípio. Então, eu tenho que identificar, quando eu falo tinha. Então, quando eu falo para vocês, como é que eu faço para identificar o pretérito mais que perfeito? Aí a gente fala, ó, é aquele que termina em lá. Verdade, aqui é o tempo simples. Mas eu tenho um que cai direto. Quando vocês acertarem essa questão, aí vocês mandam o primeiro salário do concurso para mim. Porque quando eu tenho tinha falado, esta locução é o tempo composto. Por mais que o tinha é o pretérito imperfeito, esta locução está no pretérito mais que perfeito composto. E isso que a gente vai falar um pouquinho. Aí o que eu fiz para vocês? Um bônus. Ninguém comprou meus mapas mentais, né? Mas eu já estou dando um bônus para vocês aqui. Eu fiz um mapinha mental de todo o tempo composto. Tudo que você precisa saber está aqui com relação ao tempo composto. Primeiro que eu falei para vocês, ó, locução verbal. O verbo auxiliar é o verbo ter e haver. O verbo principal está na sua forma nominal de particípio. Quando eu falo assim, ó, João tem feito um bom trabalho. A questão perguntar, eu sei que eu estou no tempo composto. Aqui também existe a possibilidade de você transformar esse tempo composto em tempo simples. Basta você pegar o verbo principal e colocá-lo no mesmo tempo e modo verbal do verbo auxiliar. Eu poderia fazer assim, ó. João fez um bom trabalho. Numa questão de semântica, de reescrita, se houvesse essa mudança do
do tempo composto para o tempo simples, o sentido permanece igual, viu, gente? Não muda o sentido. E, ó, João havia trabalhado ontem à noite, tempo composto. Mas eu também poderia colocar o tempo simples. Ó. João trabalhara ontem à noite. Viu o que eu falei, ó? Que o pretérito imperfeito, ao ia, vai jogar, mas ele dentro do tempo composto vai jogá-lo para o pretérito mais que perfeito do modo indicativo. E aí vem mais bisuzinho para vocês. O, o modo e o tempo verbal composto. O verbo auxiliar, aqui, gente, é um pouquinho de aprofundamento, mas a gente já tá sofrido, então não mata não. A sua prova, quem vai fazer SMV, quem vai fazer ANS, especialista, ele pede isso aqui, ó, uma reescritura. Ele pede o seguinte, ó, o verbo auxiliar, quando ele estiver, o verbo no tempo composto, né? Isso aqui no tempo composto. Quando o verbo auxiliar estiver no presente do indicativo, João tem feito um bom trabalho. Veja que aqui eu tenho uma locução verbal. Eu tenho o verbo auxiliar, o verbo ter. Esse verbo aqui está no presente do indicativo. Todos os dias ele tem. E o verbo principal está na sua forma de particípio irregular. Então eu estou no tempo composto. O que eu estou querendo que vocês entendam é o seguinte: que toda vez que o verbo estiver no presente, o verbo auxiliar, a locução, gente, completa, ela vai estar no pretérito perfeito composto do indicativo. Viu a dor de cabeça? Como é que é, Mário? Que danada é isso? É o seguinte, toda vez que você estiver no tempo composto e você tiver o verbo auxiliar, o verbo auxiliar estiver no presente do indicativo, eu não vou dizer que a locução verbal está no presente do indicativo, não. Se for tempo composto, esse presente do indicativo vai levar a locução verbal para o pretérito perfeito. Por isso que eu coloquei o bisuzinho aqui, ó. Toda vez que eu estou no tempo composto e o meu verbo auxiliar estiver no presente, você vai dizer que a locução verbal vai estar no pretérito perfeito composto do indicativo. Eu tenho uma aula específica só de tempo composto, mas é o que eu estou falando para vocês. Por meio do mapinha mental, você consegue matar a questão. É só você pausar, fazer as inferências. Qual é a outra forma que cai, não? Despenca em prova. É quando o verbo auxiliar está no pretérito imperfeito do indicativo. Todo momento eu estou falando isso para vocês. Quando o verbo estiver no pretérito imperfeito do indicativo, havia um trabalho, o verbo auxiliar e o verbo principal no particípio. A gente já sabe que o pretérito imperfeito termina em vá ou termina em ia. Ou o era tinha, né? O era tinha, punha, vinha ou queria. Mas quando eu estou no tempo composto, que danado é tempo composto, Mário? Como eu tenho o verbo haver, o verbo ter e o verbo no particípio, se o verbo auxiliar estiver no pretérito imperfeito, você vai dizer que a locução verbal vai estar no pretérito mais que perfeito. É só lembrar, gente, isso aqui, ó. Porque aqui é decoreba, não tem por onde correr. Decora para depois aprender. Então, no tempo composto, quando o meu verbo auxiliar estiver no pretérito imperfeito, lembra do M. Você vai dizer que a locução verbal está no pretérito mais que perfeito, composto com modo indicativo. E o tempo simples do pretérito é horário. Aí eu coloquei para vocês, ó. Tempo composto com verbo. Tempo composto será sempre voz ativa. Lembre-se disso aqui, viu, gente? Porque a outra forma que a banca cobra é o seguinte: ele trabalha vozes verbais. Vozes verbais. Em especial a voz passiva analítica. E, e trabalha o seguinte: ó, a casa foi vendida pelo corretor. Quem foi vendida pelo corretor? A casa. A casa sofre ação. Ele é o sujeito paciente. Aqui eu tenho uma locução, mas veja que é o verbo ser, né? Mais particípio. E eu tenho aquele cara que pratica ação dentro da voz passiva analítica. Eu tenho um agente da passiva. Aqui eu estou diante de uma voz passiva analítica. Isso acontece com o verbo ser estar, mais particípio. Mas a questão, às vezes, ele coloca um tempo composto. E fala que isso aqui é voz passiva. Ele fala assim, o corretor havia vendido a casa para o casal. Aí diz, isso aqui está na voz passiva analítica, negativa.
Toda vez que eu tenho tempo composto, decore, eu vou estar sempre na voz ativa. O sujeito vai ser sempre o agitação. Sustenta aí o fogo, pessoal, está acabando. Vamos treinar agora, vamos treinar. Quando eu falo, o governo tem investido na educação. Beleza, olha aqui, ó, tem uma locução verbal. Quem é que tem investido na educação? O governo. O governo é o meu sujeito, o agente. Ele pratica ação. O verbo ter é o meu verbo auxiliar, que ele está no presente do indicativo. Indicativo. Como é que eu sei, Mário? Quando eu falo todos os dias, ele tem. E o meu verbo principal está no particípio, terminado em indivíduo, particípio. Quer dizer, Mário, que eu estou no tempo composto? Sim, que é o verbo ter, mais ou o verbo haver, mais o particípio. E o que, que eu tenho que enxergar? Toda vez que você estiver no presente, que o verbo auxiliar no tempo composto estiver no presente indicativo, você vai dizer que a locução verbal vai estar no pretérito perfeito, composto do modo indicativo. Então, toda vez que o verbo auxiliar estiver no presente do indicativo, você vai dizer que a locução verbal do tempo composto vai estar no pretérito perfeito do indicativo. Quando eu falo que o governo tinha investido na educação, olha agora, tinha investido na educação. O governo continua sendo do sujeito agente. Eu tenho meu verbo auxiliar e eu tenho meu verbo principal. O meu verbo auxiliar, ele está no pretérito, vocês já sabem, imperfeito, aquele passado inacabado. É, pessoal, às vezes eu travo. Imperfeito. E o verbo principal no particípio. Então eu estou no tempo composto. Então toda vez que o verbo estiver no pretérito imperfeito do modo indicativo, você vai dizer que a locução verbal do tempo composto vai estar como? No pretérito mais que perfeito. Composto do modo indicativo. Aí você vai ter que lembrar para decorar, e depois que você decorar já era. E o pretérito imperfeito vai levar o verbo para o pretérito mais que perfeito. Mais que perfeito. Não corra não, corra não. Tá acabando. Muita matéria. Eu falei que verbo, de longe, é a matéria mais extensa. Mas só que eu estou pontuando o que vai cair na sua prova. 2026 pode ir. Quando cair essa questão na sua prova, você vai ter que ir lá no meu Instagram e falar, pô, professor, caiu igualzinho que você falou. Beleza? E assim que você se formar, você manda o salário para mim. Vamos continuar. Olha só uma questãozinha. Não lembro se foi a AN. Não lembro se aqui foi a AN. Ou foi do SMV. Mas foi uma das duas, eu acredito. Ele trouxe aqui, ó. A locução verbal está flexionada. Qual locução verbal? Tenho sabido. Veja que aqui é o verbo ter. E o verbo principal está no particípio. Então eu estou diante de que mais? Eu estou diante do tempo composto. Se eu estou no tempo composto, ele quer saber a flexão, então eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que observar o verbo auxiliar. Então, para eu chegar na brincadeira, então, não adianta. Para chegar numa questão como essa, eu tenho que saber identificar o tempo e o modo verbal do tempo simples. Eu tenho que observar aqui na questão seguinte: qual é o tempo e o modo verbal do termo aqui do auxiliar? Temos. Todos os dias nós temos. Eu tenho que perceber que ele está no presente do indicativo. Beleza. Será que tem questão do presente indicativo? Provavelmente tem. Questão boa tem que ter. Na maioria das vezes é logo a alternativa A, alfa. Vai dizer que a locução verbal está no presente indicativo. Mas lembrem-se, viu, povo, que eu estou no tempo composto. Quando o verbo está no presente indicativo, a locução verbal vai estar o quê? No pretérito
perfeito composto no modo indicativo. Se o verbo está no presente, eu vou dizer que, que a locução verbal está no pretérito perfeito. Vamos ver se tem aí. Ó. Primeiro temos, né? Nós temos. É a primeira do plural. Então, primeira pessoa do plural, já vou cortando até aqui. Ó. Segunda pessoa? Não, segunda pessoa não é. Terceira pessoa? Aí não. Eu fiquei triste aqui. Primeira pessoa do plural? Tá salvo. Primeira pessoa do plural? Pronto. Aí ele fala, primeira pessoa do plural do pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Subjuntivo não, é modo indicativo. Então, primeira pessoa do plural do pretérito perfeito simples, simples não, ele é composto. Primeira pessoa do plural do pretérito perfeito composto indicativo. É o eco. Vamos ver aqui. Eco. Percebe como é que é a maldade da banca? Questãozinha boa. Poderia ser melhor, se tivesse uma alternativa que estivesse lá na primeira pessoa do plural, no presente do indicativo do tempo composto. A maioria das questões de especialista cobra sim. Mas vamos pegar no bizu. Outra questãozinha que cai bastante, né? Olha, no momento as questões que estavam lá no início do material, ele trouxe aqui, ocorriam, cismei e vi. E ele pede que você coloque no pretérito imperfeito dos verbos destacados, o pretérito do indicativo. Sim, está dizendo que ele está dizendo para você o seguinte: olha, concurseiro, esses verbos estão no pretérito, ou seja, estão indicando passado. Mas qual passado? Pretérito perfeito? Imperfeito? Mais que perfeito? Quais deles? Aí você já tem a manha, né? Por isso que eu falei que o bizuzinho do mapa mental salva a vida. Inclusive, quem quiser comprar o nosso material, só fazer contato, viu? Falei para vocês que salvam a vida. Então, no momento em que trabalhava, 1000 corriam. Opa, eu já descobri que o pretérito imperfeito é o vá e o ia, né, Mário? É, tá aqui o ia. Então, eu estou diante aqui da primeira do pretérito imperfeito. E o era, tinha, punha, vinha e queria. Então eu já vou, eu não vou procurar correto, eu vou eliminando as erradas. Se eu já sei que a primeira é pretérito imperfeito, mais que perfeito não é. Pretérito mais perfeito não é. Pretérito perfeito não é. Eu já matei a questão. Pretérito imperfeito. Melzinho na chupeta, né? Cismei. Olha, ontem eu cismei. Ontem eu cismei. Pretérito perfeito. E eu vi. Ontem eu, ontem Ontem eu vi. Então, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, pretérito perfeito. Aqui é a questão. Olha, ele trouxe agora. Assinale a alternativa que apresenta os verbos destacados no pretérito perfeito mantido a pessoa do discurso. Então, ele trouxe 3 verbos. Contém, condiz, intervirá. E quer que você coloque os verbos no pretérito perfeito. É o ontem. Então, ontem eu contive. Conteu não existe. Não tem nem lógica. Já ficamos aqui com 50% de chance de acertar a questão. Então, ontem ele conteve. E é o verbo condiz. Condiz, ó, o verbo ontem eu condizia. Não, né? Eu condisse, né? Eu condisse. E o último, intervirá. Ontem ele interveio. Interviu não existe. Então ele interveio. Então, gente, esse aqui também cai bastante em prova. É o verbo vir, né? Tem o verbo vir e o verbo, cadê?
e o verbo intervir. Intervir. O verbo intervir, ele derivou do verbo vir. Ele foi acrescentado somente o prefixo. Então é aquele bisu-bisu. Se eu sei conjugar o verbo vir, eu também sei conjugar o verbo intervir. Eu falava assim, se eu colocar o verbo vir no pretérito perfeito, eu vou falar assim, ó. Ontem ele veio. Beleza, Mário. E como é que é o verbo intervir? Ontem ele, né, interviu. Ele interveio. Eu só vou acrescentar o prefixo. Então, interviu não existe. Então, é C. Vamos lá, vamos olhar. Delta aí, Charlie. Vamos ver. Delta e Charlie. Questãozinhas boas, viu? Treinar. Aí ele vem mais uma questão. Ele quer que você identifique aqui, ó. Qual é o verbo? A gente já sabe que o quando, que vai dizer que vai levar você para uma oração subordinada, adverbial, temporal, na maioria das vezes, né? Eu já vi essa conjunção acidental numa oração subordinada substantiva. Quando eu compunha, não. Quando eu compor, não. Quando eu compuser. Então, é quando eu compuser. Componho não, componho também não. Quando eu compuser. Beleza? Também estou sofrendo aqui, viu, pessoal? Estou cansado, mas não tem para correr. Mais uma. Ele destacou o verbo de. Aí perguntou, o verbo destacado está empregado em quê? Quando eu falo assim, exemplo é bom e ninguém nega. Dê um bom exemplo. Veja que ele está dizendo que é um pedido, é um conselho, só não pode ser uma ordem. Esse verbo aí está no imperativo. Tem imperativo aqui? Presente subjuntivo, presente, imperativo afirmativo. Pessoal, tá dando uma travada aqui, vocês estão percebendo, né? Primeiro, cada horário. A gente já está com 1h12 de gravação. Então, eu acho que também o material aqui, por ser PDF, eu acho que ele trava bastante. Mas a gente já está finalizando aqui o raciocínio. Espero que valha a pena para vocês. Então, ele destacou aqui, ó. Viu, conseguiu e disse. Aí, ó, coloque no pretérito imperfeito do modo indicativo. O pretérito imperfeito você já sabe. É o var ou ia. Estou fazendo aqui, gente, é de propósito. Estou repetindo para ficar fixado na cabeça de vocês. Era, tinha, punha, vinha e queria. Lembre que quereria é o futuro do pretérito. Então, qual seria a questão aqui? Ó? Viu. Ontem ele via. Conseguiu. Ontem ele conseguia. E o verbo dizer. Ontem ele dizia. Acabou a questão. Primeira C, alfa. Essa aqui, gente, é interessante a gente ficar esperto. Está caindo com muita incidência ultimamente. Marca a alternativa que apresenta a correta e respectivamente as palavras que completam as lacunas do fragmento do texto abaixo. Poucos têm considerado, ou seja, ele quer trabalhar com os acentos em regra diferenciais. Eu tenho que entender o seguinte, dentro da acentuação gráfica, eu trouxe aqui um exemplozinho para vocês aqui. Ó. Vamos falar um pouquinho da acentuação gráfica? 2 segundinhos. Quando eu falei acentuação gráfica, o que é acentuação gráfica? É quando eu tenho a sílaba tônica, né? Por exemplo, se a sílaba fosse oxítona, a sílaba tônica é a última. E quando ela terminar em A, E, O, em ou em, ela receberá um acento, ou acento agudo ou acento circunflexo. Então, não necessariamente a sílaba tônica ela vai receber um acento gráfico, mas quando ela receber o acento gráfico, vai ser o acento agudo ou o acento circunflexo. Nada de tio, nada de tema, não, até porque foi abolido, né? Então, nada de crase, né? Crase não é acento gráfico, é o acento indicativo de crase. O único acentos que nós temos gráficos é o acento agudo ou o acento circunflexo. Então, sofá, café, avô, também, parabéns, são regrinhas. Não vou me estender aqui, não, que tem uma aula específica só de acentuação gráfica. Eu só quero que vocês lembrem, né? Já que estamos matando questão
que existem os ditongos abertos, que é o que a gente fala, ei, oi, eu, né? É o ei, oi, el. Quando eu estiver formando oxítonas, eles receberão acento gráfico. Então, anéis, herói, troféu, véu, e também os monossílabos tônicos. Mas o acordo ortográfico, novo acordo que de novo não tem nada, né? Já está em vigor, acho que desde 2013. Ele falou o seguinte: quando forem formadores de paroxítona, esses acentos não tem mais. Eles perderam acento. Eu ainda tenho um livro aqui, que não passou pelo acordo ortográfico, que fala que ideia é acentuada. A ideia era acentuada porque era uma paroxítona e era acentuada porque era um ditongo aberto, tônico. Só que hoje, gente, não tem mais acento. Só receberá acento se for ditongo aberto, formador de oxítona e de monossílabo tônico. Beleza. Mais um bisuzinho para você, né? Para conta da casa. Mas o que eu quero que vocês fiquem espertos com esse aqui, ó. O hiato, regra dos hiatos, e a regra que nós chamamos do lecrevd. Vou aumentar aqui, vou tentar aumentar. Está finalizando, povo. Os verbos lecrevd. O que acontece aqui? É a regra do hiato. Ele, quando o verbo ler, por exemplo, quando ele estiver na terceira pessoa do singular, e eu tenho algumas características no verbo na terceira pessoa do plural. Quando ele está na primeira pessoa do singular, quando fala assim, ele lê muito, ele recebe um acento. Aqui é um monossílabo tônico terminado em A, E ou O, seguido não de S. E lembrando que temos os ditongos tônicos abertos. Beleza. Mas quando esse verbo vai para a terceira pessoa do plural, fala assim, eles leem, o que acontece? Ele dobra a vogal. Muito. Antigamente, gente, antes do acordo, havia um acento aqui, ó, um acento circunflexo no primeiro E. O que aconteceu hoje? Não há mais esse acento. E aí a gente chama da regra do ler-crevd. O verbo ler, quando fala assim, Maria crê em Deus. Então aqui ele vai receber um acento circunflexo. Só se eu falasse assim, João e Maria, ou eles creem em Deus. Antes tinha acento, hoje não tem mais. Beleza. E depois a gente se depara com esse cara aqui, com esta regra, né, que a gente chama de regra especial, que é a regra do acento diferencial. Com o acordo ortográfico, muitas estruturas não são mais utilizadas. Né? Antigamente existia o para e o para acentuado para indicar verbo, e o outro para indicar preposição. Só que alguns permaneceram. Quais são? O verbo por, para indicar o verbo no sentido de colocar, e o por preposição. Quem ainda continuou? O pode para indicar pretérito perfeito, para diferenciar do pode, pretérito perfeito. E temos o verbo vem e tem. No singular, ele não recebe acento. E ele recebe acento circunflexo para fazer o acento diferencial. Quando eu falo assim, ele vem amanhã. Ele não é acentuado, não temos monossílabos acentuados. Mas eu posso falar assim, ó, eles vêm amanhã, o verbo vir. O que acontece? Ele vai receber um acento circunflexo. Essa regra de acentuação não é monossílabo, é o monossílabo tônico. Ela não é acentuada por ser monossílabo. A regra de acentuação é o quê? Acento diferencial. Então, esse bizu, a gente vai utilizar um pouquinho lá no dia na questão lá. Na questão. Então, o que eu tenho que entender? Que quando eu tenho o verbo ver, no sentido de enxergar, né? Ele vai dobrar a vogal. Ele dobra a vogal. Ele vê pessoas mortas. Vixe, Maria, não. Só ele vê pessoas. E eles veem pessoas. E eu tenho que entender que temos o verbo ter e o verbo vir. Então, quando eu falo ele tem sorte, eu falo e elas? Rapaz, elas têm sorte. Ele vai receber um acento. Esse acento aqui é diferencial. Então, eu vou observar. Se está no ele, se tem acento, provavelmente o sujeito está no quê? No plural.
poucos têm consciência. Quem que tem consciência? Poucos. Se ele está no plural, ele tem que ser o tem acentuado, porque o sujeito está no singular. Poucos têm consciência. Quem é que tem consciência? Poucos. O meu sujeito está no plural. Então ele recebe. Então aqui eu já posso cortar este e este. Também fala aqui, ó. Poucos têm consciência de que quando ainda era jovem, ele pôde decidir. Se ele está indicando passado, ele tem que ser acentuado. É o pôde indicando pretérito perfeito. Ontem ele pôde decidir. Ainda não mato. Por que decidir? Por que caminho seguir? Aqui ele é o por, só preposição, né? Decidir por que caminho seguir. Esse cara aqui é só preposição. Então, só seria esta, porque para ser acentuado, teria sentido de colocar. Aí seria verbo. Neste caso aqui é só preposição. Então, a resposta, não coloquei o gabarito, mas a resposta é alfa. Beleza? Então, pessoal, eu acho que acabou. Aqui, alfa. Aqui, ó, alfa. Então, fique esperto. Quando eu falo de acento diferencial, quem foi que permaneceu? Eu tenho que lembrar de cabeça. Isso aqui é acentuação gráfica. Eu tenho que lembrar do por verbo, é diferente do por preposição. Preposição. Eu tenho que lembrar também do pôde, acentuado para indicar passado, que é o pretérito perfeito, para diferenciar do pode, presente do indicativo. Todos os dias ele pode, presente. E eu tenho que lembrar também de que, Mário? Do ter e do vir. Para diferenciar a terceira pessoa do singular da terceira pessoa do plural. Ainda tem mais um. Fechou aqui, hein, gente? Então, quando eu falo, um dia quero, quando olhares para trás, verás que os dias mais belos foram aqueles em que lustaste. Fuzileiro naval do ano passado. Então, o primeiro, quando olhares, olha o quando aqui, ó, ó a bengala, o apêndice. Então, eu estou diante de quê? Futuro do subjuntivo. Então, aqui eu já construo o futuro do presente, o indicativo já corto, presente do indicativo, imperativo, presente do subjuntivo. Eu mataria só com isso. Depois ele fala aqui, quando olhares, verás, aqui é futuro, né? Uma acentuação, futuro do presente. Foram, pretérito perfeito indicativo, ontem eles foram, e lutaste, também é pretérito perfeito indicativo. Ontem, tu lutaste. Pessoal, vou finalizar aqui. Eu ia até comentar um pouquinho sobre os verbos defectivos, mas o que eu posso falar para vocês rapidinho, né? Já está com 1h20 de gravação. É que existem alguns verbos que eles não têm todas as suas conjugações. Ficou cansativo, né? Mas texto, poxa, ficou de um conteúdo perfeito aí para uma revisão. O que eu quero dizer é que existem alguns verbos defectivos que eles se repetem nas questões. E se eu decorá-los, vai colaborar muito. Eu vou dar exemplos para vocês aqui. E tem verbos que são irregulares, mas têm todas as suas conjugações. E nós pensamos que eles são defectivos. Nós achamos que os verbos não têm todas as suas conjugações. Então, vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns verbos que são defectivos. São verbos que não se usam em certas pessoas do discurso, né? Então, quando eu falo o verbo abolir, reaver, falir e colorir. Então, por exemplo, o verbo abolir, defeito, ó, falta a primeira pessoa do singular. Então, quando eu falo de forma errada, eu abolo, gente, não tem quando correr. Não existe o verbo abolir na primeira pessoa do modo indicativo, do presente indicativo. Mas assim eu posso falar tranquilamente, colocando o verbo na terceira pessoa. Eu posso falar assim, ó, ele aboliu a lei. O verbo reaver, ó, defeito, usado somente na terceira pessoa do singular. Então, se eu fizer aqui, ó, ele rever os documentos. Exemplo errado. Quando eu coloco eu reavo, eu não tenho na primeira pessoa. O verbo falir, defeito, só é usado na terceira pessoa do singular e no segunda do plural. Então, exemplos da terceira pessoa. A empresa faliu, tranquilo. Segunda pessoa, vós faliste.
Agora, qual é o defeito? Quando eu falo, não tem condições, né? O verbo colorir, né? Defeito, algumas formas não são utilizadas, não são usadas. Exemplo de errado, eu coloro, não posso dizer isso. E exemplo correto, ele coloriu o desenho. Nesse tipo de questão, gente, é só decorar. Decora os verbos, porque a banca especialista, a ESA, ela só cobra os mesmos verbos. Provavelmente, se você os decorar, você vai conseguir acertar a questão. Aí eu coloquei uma lista de verbos para vocês. Abolir, falir, reaver, colorir, chover. Os verbos que indicam o fenômeno da natureza, em regra, eles são definitivos. Nevar, trovejar, abolir. Coloquei exemplo para vocês. Ó. Não cabe cinzas na tarde de ouro. Academia falir. Se você tivesse decorado, você mataria a questão. Pode entrar aqui, gente. A questão aqui é a B. Ó. A B, por quê? O verbo já não estou mais apontando aqui, estou sofrendo. O B, a questão é o verbo abolir aqui, ó, e falir. Os dois são definitivos. B. Agora eu quero trazer isso para vocês. O verbo caber. Muita gente acha que o verbo caber ele é defectivo, mas ele não é. Ele tem toda a sua conjugação. Ele é irregular, mas defectivo ele não é não. Então veja, o verbo caber no presente indicativo não está errado. Eu caibo está errado, não está errado, está certo. Tu cabes, ele cabe, nós cabemos, vós cabeis, eles cabem. O pretérito perfeito é eu coube, tá certo. Tu coubeste, ele coube. Então, muita gente boa acha que o verbo caber, ele é defectivo, mas ele não é. Ele é um verbo irregular. O radical ele muda, as suas desinências, mas ele tem todas as conjugações. Outro também que muita gente acha que ele é defectivo, mas ele não é. O verbo valer. O verbo valer ele não é defectivo, ele é irregular. Mas olha só o presente indicativo. Eu valho, tu vales, ele vale, nós valemos, vós valeis, eles valem. Mas existe eu vale? Existe sim. Não, agora acabou. Pessoal, valeu por tudo. Um forte abraço e fé na missão. Acompanhe a gente lá no Instagram e acompanhe nos vídeos que eu estou fazendo, porque vão ser sempre direcionados. O vídeo ficou cansativo, longo, porque a matéria é densa, mas eu acredito que se você anotou direitinho e fizer as questões, refazê-las, você vai conseguir ir bem na sua prova, beleza? Forte abraço, fique com Deus, amém.